político que você votou, você acompanhou? Você sabe o que ele tem feito? Em que ele está votando nos projetos? Se você votou num deputado na Câmara de Deputados, estadual ou federal, você sabe os projetos que o seu deputado tem votado? Porque muitas das vezes a gente vota no político e não acompanha o mandato, né? Aí a gente cai no erro de votar novamente nesse político. Sejam bem-vindos, acionistas, para o Papo Acionista de hoje. E hoje nós vamos fundos na matéria sobre aqueles políticos que a gente elegeu. Será que eles estão fazendo aquilo que a gente esperava? Será que a gente está acompanhando esses mandatos? Mas antes da gente entrar no tema, vocês viram que a gente está vestindo a camisa, né? Então, se vocês querem uma camisa como essa, fique ligado no vídeo, porque vão ter informações para você conseguir uma igualzinha. E aí vocês também vão poder vestir a camisa como eu e o Sr. Gerson. Então, fique até o final para vocês verem, tá bom? E só um spoiler, é de graça. De graça para vocês, porque teve custo. Então, valorizem. A coisa mais importante que nós vamos fazer hoje é um balanço das atividades dos políticos que nós elegemos, que estão lá trabalhando. E vamos ver o que tem acontecido de verdade com os nossos eleitos pelo processo tradicional que nós temos sempre votado e sempre comparecido às eleições. Eu vou destacar aqui alguns pontos fundamentais, uma vergonha assim, e que acontece na nossa cara, eu não reajo, ninguém reage, ninguém tá tomando conta disso, né? E são muitas coisas. Mas vou ressaltar uma coisa que é um aprendizado importante para mim, porque eu explico, eu procuro fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu explico, mas eu tenho que estudar muito, eu tenho que aprender muito, e estou aprendendo sempre. Então, eu observei um fato que está acontecendo na política do estado do Rio de Janeiro, que está sendo conduzida por um gestor, um interventor. E por que ele está sendo conduzida? Ela está sendo conduzida por um gestor interventor. Porque, infelizmente, nesse estado, o governador e o presidente da Assembleia Legislativa se mancomunaram com os fora da lei. E o que aconteceu que me surpreendeu? O interventor, que não foi eleito, exigiu dos vereadores para tomarem dinheiro vivo. Olha, tomarem dinheiro vivo, eu sou contra tomar dinheiro vivo. A entrega-se dinheiro para quem fez alguma coisa em algum projeto aprovado, devidamente executado. E por que as pessoas pediram dinheiro vivo para as prefeituras? Porque era assim que funcionava. Primeiro joga o dinheiro, depois já vê onde é que está. E esse cara que está fazendo a coisa certa não foi eleito. É um técnico lá, é um gestor, está usando gestão pura. Ou seja, ele não está preocupado com a eleição seguinte, ou seja, dar dinheiro para prefeito para poder fazer um curral político para eleger também o governador, o deputado, etc. e tal, tudo em conjunto. Quer dizer, usar o dinheiro público para obras de conveniência. O cara está fazendo, mas esse cara não foi eleito. Então, nós elegemos bandidos. Possivelmente são réus no momento, mas as evidências são muito fortes. E não será surpresa para ninguém se assim eles forem considerados. Amigos, o que significa que a gente desperdiçou voto por uma legislatura quase inteira, porque o sujeito foi pego somente no final do mandato dele. O que significa que alguma coisa parece não estar funcionando muito bem. E por que isso acontece? Porque as barbaridades acontecem na nossa frente, não é escondido. Por exemplo, o Brasil tem 25 mil obras paralisadas na área federal. Se nós pegarmos municipal, estadual, nós vamos encontrar cerca de 40 mil obras que começaram e não terminaram. Se você botar 10 milhões para cada obra dessa aí, com certeza a média seria muito maior. Nós temos aí quase R$500 milhão, R$500 bilhão, que nós produzimos riqueza, entregamos essa riqueza para o governo e o governo botou em obras que estão paradas lá e a gente nem toma conhecimento disso. É o nosso trabalho que gerou uma receita, essa receita foi para lá para o governo usou essa receita para quê? Para não começar nada. Lá no extremo norte, uma ponte de 200 metros construída em 2024, desabou. Mortes, etc. Uma ponte de 200 metros. Se eu procurar hoje um finalista do curso de engenharia civil e pedir para ele executar uma ponte de 200 metros, ele vai executar um projeto com todos os cálculos realizados, com todos os princípios de cisalhamento, de pressão, compressão, de desgaste de tensões. E a chance dele entregar um projeto perfeito é 100%. A chance de dar errado é
0,000%. Nós trabalhamos, produzimos aquela riqueza, entregamos na mão do político. O político fez um projeto chifrinho. Aliás, eu tinha uma piada horrorosa, mas muito verdadeira, que era uma piada política, que um político disse assim: está vendo aquela ponte ali? Estou vendo. 10% está no meu bolso. Aí o outro político falou assim: está vendo aquela ponte ali? Que ponte? Eu não estou vendo nada. 100% no meu bolso. Olha, isso é uma piada, mas será que ela não reflete alguma realidade que nós estamos enfrentando na atualidade? Com essas barbaridades que acontecem, houve mortes com desabamento. Eu não sou profeta de Apocalipse, não sou profeta de nada. Eu sou profeta apenas daquilo que eu entendo como desenvolvimento de cenários, pelas técnicas que nós temos, pelas tendências que nós observamos. Então, por exemplo, eu vi um projeto ser gestado por uma pela Câmara de Deputados, em que praticamente anulava a ação do IBAMA, proibindo que, a partir de inspeção de satélite, fosse logo incluído isso num processo e imediatamente tomadas as providências da irregularidade percebida. O que significa isso? Significa que eles iam fazer tudo o que gostariam de fazer, grilar terras, derrubar árvores, e não se podia fazer nada. Depois entra um processo, esse processo vai correr, vai andar, vai sei lá, e vista aérea mandando pau, destruindo os maquinários. Tudo bem. Se a pessoa não quer receber a força da lei, antes de fazer qualquer coisa, pede permissão à agência reguladora. Nos países que deram certo, Coreia, Singapura, China, as agências reguladoras têm força suprema sobre as empresas, sobre o dinheiro. O dinheiro não compra essas empresas. Elas têm que ser estatuídas de forma como o Banco Central é hoje no Brasil. Um órgão independente e que dita, e ninguém pode discutir a questão, a não ser que saia dos projetos e dos planos, ele tem que justificar porque ele abandonou os projetos previamente definidos. Eu vi aquela coisa horrorosa, principalmente porque, segundo os especialistas climáticos, se aproxima um super El Niño, cuja probabilidade, é claro, ainda coisa no campo das probabilidades, era inundar o Rio Grande do Sul de novo e secar os rios do norte. É uma hipótese que não é uma probabilidade desprezível. Mas pensei também, hoje todos os congressos são monitorados por todos os países, porque todos os países têm convênios. Aí vai lá uma pessoa política que, não, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós não desmatamos, não usamos agrotóxicos, não usamos condenáveis, não usamos isso, não usamos aquilo. Quer dizer, as pessoas que fazem a negociação de vendas, elas produzem uma margem fantástica. Eles observando uma câmera mandando para outra uma coisa que, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém mais pode fazer nada porque tem que estar com o processo e depois esse processo vai correr para eu vou responder se foi eu que fiz mesmo, se foi o outro que fez, embora tenha sido com meus contratos, etc. Então, o que acontece? Eu pensei cá com meus botões. Eles vão tomar uma medida contrária de acordos já celebrados. E parece que é uma intuição, mas veio o quê? Veio a União Europeia dizendo que a carne brasileira estava vetada como objeto de negócio entre o Mercosul e a União Europeia. Porque um Congresso que pensa, que usa tempo e muito tempo desperdiçado completamente, tratando de que pode desmatar, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, por que não pode usar um agrotóxico proibido também disfarçadamente? Por que não pode também fazer uma coisa contrária às regras da pureza dos materiais e da certificação que eles precisam apresentar? Vem uma resposta negativa por aí. E veio. E com razão. Eu tenho que dar razão ao cliente que cancelou. Porque eu estou revoltado enquanto acionista da empresa Brasil, que usam o nosso dinheiro o tempo todo para fazer coisas que foram abusivas desde o tempo do descobrimento, invadir terras, grilagem, escravizar pessoas, e olha, meu Deus do céu, e continua acontecendo dentro do Brasil a pressão para que o IBAMA afrouxe os regulamentos ambientais do respeito aos biomas. Isso é coisa de terceiro mundo. Isso é uma vergonha. Ou seja, nós estamos elegendo pessoas que não têm qualificação, postura, não obedecem à liturgia do próprio cargo para fazerem coisas absurdas contra o próprio patrimônio.
me desculpe, mas eu tenho fracassado. Eu tenho fracassado nas eleições que eu tenho participado. Espero que você também faça uma avaliação da consciência do que aconteceu e que tem acontecido com aqueles que você, muitas vezes, até endeusa, né? Não se trata nem de uma relação de admiração. E isso é uma coisa que precisa ser pensada. Ou seja, precisamos mudar. Precisamos fazer alguma coisa que aconteça pragmática, no sentido de direção daquilo que a gente realmente precisa para poder conquistar melhor condição tecnológica e acabar com a miséria do Brasil. E condição tecnológica, nós já rifamos uma reserva de terras raras antes de exigir pelo menos um upgrade de um pequeno acabamento inicial para nós nos acostumarmos a trabalhar esses produtos maravilhosos da alta tecnologia. Amigos, temos que reconhecer que qualquer item que você avalie, os nossos políticos têm fracassado, apesar dos discursos, apesar das acusações uns contra os outros, apesar das rivalidades fabricadas artificialmente. Na verdade, as coisas não estão dando certo. E o número de pessoas que vivem abaixo da linha de cidadania só tem crescido. E o nosso nível tecnológico está situado quase no 60º lugar. Ou seja, nós estamos na 3ª divisão do mundo. O senhor Gerson compartilhou aqui muitos casos, né? Casos complicados, casos que mostram bem a nossa realidade. E eu acredito que tudo isso serve como um despertar, né? Porque a gente está fracionado em diversas bolhas sociais. E dentro da política a gente vê essa polarização entre duas bolhas principais, mas já tem várias outras bolhas orbitando essas principais, porque é como uma selva, né? No momento que uma dessas duas sair, uma já vai assumir o posto e vai continuar o nós contra eles, que já é uma coisa de décadas. E, infelizmente, a parte técnica, a parte política, a parte financeira, a política que eu digo, né, em relação ao povo, ao interesse do povo, em promover, né, um bem-estar social e um progresso técnico, científico, financeiro, em todas as áreas, né, do direito humano, mas é muito complicado, porque a gente vê os problemas e aí a gente precisa partir para a solução, né? E o senhor vem batendo aí sobre o avanço da tecnologia, sobre aqueles planejamentos de Estado e não de governo, né? Que é você ter uma sequência e ter metas bem definidas. E é importante que a população ela entenda isso e participe do processo de reengenharia, né? Como é que o senhor está percebendo a mente da população? Está despertada ou não? Ainda está dormindo? Vai demorar muito tempo? Como é que o senhor percebe? Daniel, eu tenho que sentar na cadeirinha nesse momento, porque nós precisamos entender a cabeça do brasileiro, nós precisamos entender as reações do povo na política. E eu confesso que eu preciso melhorar o meu conhecimento nessa área, porque eu sou um eterno aprendiz. Quem ensina está aprendendo a vida toda. Eu vou até o último dia do suspiro, eu vou dar mais uma lidazinha em alguma coisa. Então, eu estou apresentando agora duas coisas em que eu estou estudando e estou amando, estou aprendendo bastante, que é o livro da Beatriz Bezin, que são Novas Direitas, os tipos de direitas. Às vezes a gente fala das direitas como um bloco homogêneo, mas ela tem várias partições. Hoje vamos tratar apenas de 2 partições. E mais tarde vamos tratar também da cabeça do brasileiro. Vamos aprender a ver como é que o brasileiro pensa e por que é essa apatia da política. Eu tenho que aprender. Não adianta eu querer... Para mim, isso aí está muito claro. Mas será que está claro na cabeça de todo mundo? Se cada um brasileiro pensa direito sobre realmente o patrimônio que ele tem e que não defende, e praticamente parece desprezar através da ação dos políticos, então vamos aprender. E já estudamos bastante, estamos estudando, mas não completamos o nosso estudo, não completamos. Vamos usar hoje dois cases utilizados aqui para essa especialista, porque graças a Deus o Brasil tem uma coisa de bom. Tem pensadores em todas as áreas, pensadores de excelência. Coisas que podem trazer e agregar valor a tudo que nós sabemos e complementar os nossos conhecimentos com coisas que podem alavancar até os próprios resultados. Esse livro aqui, que eu aconselho para vocês comprarem, não conheço os autores, não estou trabalhando para a editora, eu estou apenas falando que é importante para nós nos conhecermos. Talvez existam outros livros tão bons iguais a esse, mas podem escolher outros, mas esses eu estou lendo, eu estou aprendendo com eles e estou
gerando conclusões, e conclusões bem importantes, que eu posso conversar com os segmentos, entendendo o que aquele segmento realmente pensa, o que aquele segmento de pessoas realmente olha para a política e como é que ela reage para a política. E, nesse caso, eu vou destacar aqui 2 perfis. Primeiro, um perfil rigidamente religioso, a partir dos neopentecostais, que fazem uma preferência pelas questões conservadoras e que a família é o centro de tudo, e isso eu tenho que respeitar, que é uma coisa muito bonita, muito, muito elevada. E também os princípios morais, os princípios religiosos, geralmente contra o aborto, e também eles preferem que não se incentive a política de gêneros. Eu acho isso tudo muito importante. Para essas pessoas, esse viés é fundamental. E eu acredito nisso, porque eu sou um sujeito que estudei Eric Berne, análise transacional, foi um grande sucesso nos anos 90, mas eu trouxe ele para cá de uma forma sintética e baseada em critérios digitais. Mas eu tenho uma síntese que eu uso para mim e que passo para vocês. Eu assumo que o meu estado de ego tem várias dimensões, de tal forma que, se elas estiverem combinadas entre si, elas se tornam competências. Por exemplo, quando se nasce com o estado bebê, estado criança. Esse estado é muito importante porque ele tem 2 funções, as funções de sobrevivência, lutar eu em primeiro lugar, né? O neném, quando nasce, quando ele quer mamar e não quer saber se a mãe está cansada, se está fazendo alguma coisa, ele... A visão dele se situa nele mesmo. Tem muita gente que passa a vida toda sem sair do estado do neném, né? Só do bebê, mas isso aí é outra coisa. Mas essa criança, embora seja o estado de sobrevivência, essa criança, ela tem um processo de criatividade muito forte. Ela desenvolve imaginações, ela desenvolve histórias, ela desenvolve ideias, soluções, e vai nos acompanhar a vida toda. Nesse aqui, eu sobrevivo. Tenho um estado emocional, de ego emocional. O estado de ego emocional é que nos faz conviver. Ou seja, esse é o que eu sobrevivo e crio condições para a sobrevivência. Esse é o trabalho, a convivência. Eu faço, em vários níveis, um acerto com esse estado de ego aqui. Então, essa convivência com o outro, eu começo a perceber o outro pela empatia, em vários níveis. Níveis de convivência simples, níveis de convivência de troca de interesses, nível de convivência de parcerias estratégicas, ágape, que é aí o amor pleno. Tem um estado de ego racional que vê se tudo que nós imaginamos podemos melhorar, e esse aqui é o juiz, esse aqui é o chato. Esse lado racional do brasileiro, na parte das eleições, precisa ser desativado, porque as teorias são boas e são muito primárias, e as coisas ficaram muito complexas, e os estudos ficaram muito profundos. Então, o lado racional. Se eu tenho um estado de ego equilibrado de criança, se eu tenho um estado de ego emocional bem estruturado, eu tenho competência emocional. Se eu tenho um racional equilibrado que vê as melhores condições, as condições mais adequadas para que as coisas sejam resolvidas, eu tenho competência racional. E tem um estado de ego que tem a competência transcendental. E essa competência transcendental é baseada na fé. Isso... Se eu tenho a religião e completo a religião com esses dados do racional, eu tenho uma competência humana perfeita. Qualquer uma das competências, por melhores que sejam, elas não dão a completude necessária para a nossa participação efetiva para obtermos os melhores resultados daquilo que nós investimos. Bom, os pentecostais têm uma parte religiosa fantástica. O transcendental deles é muito bom. Mas nada impede, e isso é uma sugestão, todos temos livre-arbítrio, cada um decide isso pelo seu racional, nada impede que ele desenvolva no racional a gestão econômica e financeira da nação. E a complexidade dos problemas de uma nação hoje em dia precisa que as pessoas que são eleitas pelas razões religiosas comprovadas, isso eu acho nada a acrescentar, mas tem que ter o racional da parte técnica, pelo menos uma visão, não entender absolutamente de tudo, mas ter uma visão de cidadã, de acionista da empresa Brasil, para exigir um projeto que resolva as questões fundamentais, ou seja, a redução efetiva da classe social mais carente e o avanço da linha de tecnologia, de tal sorte que nós possamos ter uma classe média forte e um
bem alimentado, instruído e educado. Na hora que você transforma o povo pela consciência de saber o que estudar é um investimento fundamental, mas aprender é muito melhor do que estudar. O que é aprender? Aprender é fazer o estudo, aquilo que nós estudamos, ter efeitos práticos na sociedade. E a gestão econômica e financeira é o mandatório. Ninguém precisa ser especialista, mas tem que entender o que o dinheiro pode produzir de bem, da forma que ele for conduzido, da forma que ele for administrado para os mais carentes. Isso é muito importante. Então, o que eu aconselho é que essa seleção não seja apenas pelo fator transcendental, que eu respeito todos os fatores transcendentais, das religiões, das doutrinas, das tradições ancestrais, de todas as formas que isso aconteça. Mas é preciso que isso se amarre à gestão econômica e financeira, porque se a pessoa for apenas nessa linha, ela vai ter um comportamento, uma atitude impecável, mas não vai atuar por falta de conhecimento e preparo, se não tiver um conhecimento na área da gestão econômica e financeira e um projeto para o Brasil, em que ele vai participar com o partido dele. Então, essa é a minha sugestão. O aperfeiçoamento se dá exigindo dos seus candidatos, que foram eleitos pela questão religiosa fundamental, mas que tenham um acessório do conhecimento e de um projeto na gestão econômica e financeira. E o segundo perfil, que não vamos, para não estendermos demais o nosso vídeo, o segundo perfil é do sujeito que saiu lá de baixo, como eu saí da comunidade, e tem feridas, porque fomos vítimas de preconceito, fomos vítimas de injustiça, fomos vítimas disso, vítimas daquilo, porque nada contribui para que a gente cresça. Então eu saí da comunidade, que naquele tempo era favela, até a classe média, as feridas, os resultados de todos os embates deixaram marcas, mas essas pessoas conservaram a mágoa dessas marcas na fase adulta. E a marca dessas fases faz com que a pessoa tenha ódio. Olha, o ódio é uma coisa absolutamente irracional. O meu passado, as feridas do meu passado eu tratei com psicologia, com conhecimento, com perdão, vivendo o presente e pensando no futuro, como estou fazendo agora. Vivendo o presente, pensando no futuro, no cenário que o futuro vai nos exigir. Então, a minha sugestão, olhe para as pessoas aproveitando o tempo presente, porque é o único tempo que nós temos, é o presente, para viver livre, leve e solto, sem os ódios, que os ódios nos levam a estar cegos nas nossas decisões. Essa é a reflexão que eu faço para o perfil. Eu respeito, o sujeito tem rancor, o sujeito não sobe na vida porque não trabalhou, porque eu conquistei. Quer dizer, 15% só das pessoas têm condições empreendedoras para desbravarem espaços próprios de empreendimento suficiente necessário para impulsioná-lo para outra camada social. Aos poucos, eu vou detalhando caso por caso e buscando uma relação que possa levar um indivíduo para o racional. O racional é pragmático, o racional interessa a todo mundo. E é isso um objetivo da nós que vestimos a camisa dos acionistas da Empresa Brasil. Exercitando aqui a escutativa, né? Se eu entendi bem, e exercitando também o poder de síntese, não esqueça disso. Primeiro, devemos nos focar no pragmatismo, na razão, nos projetos. E segundo, praticar mais empatia, né? Eu gostaria de receber, então eu vou e ajudo também a promover. Eu quis demonstrar exatamente isso, mostrando que estou aprendendo com os livros que eu consegui alcançar. Eu aconselho a todos a leitura para fundamentar, eu baseei naquilo que eu li. Mas a síntese é essa. Vamos por amor. Eu estou construindo isso aqui por amor. Necessidade de dar um grito de alerta. Porque mesmo que ninguém ouça, esse grito de alerta é por incompetência minha, porque eu não me desenvolvi o suficiente para poder atingir os corações de todos. Mas o pragmatismo está no cérebro, na consciência racional. O amor na energia que a gente leva para levar uma ideia até o final. Que Deus abençoe cada um de nós, que nos proteja, nos conduza do caminho do bem e do sucesso. Vamos ver o Brasil um dia revestido de todas as situações que nós sonhamos, sem pobreza, com a classe média sem endividamentos e a tecnologia avançando, trazendo riquezas para o nosso país,
fazendo de nós um país do primeiro mundo. Sonho ver esse Brasil, né? Então, sonhamos juntos. O sonho que se sonha junto pode se tornar realidade. Como eu quero conhecer vocês melhor, nós vamos agora fazer uma comunicação direta com vocês. Então vamos lá. Vocês estão vendo essa camisa que eu e o Sr. Gerson estamos vestidos. Se vocês gostaram dessa camisa, a gente está deixando um link para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp vai ser disponibilizado um link também para vocês preencherem um formulário. Nesses formulários vão ter informações básicas sobre vocês e sobre as suas preferências. E lá vai ter o primeiro questionário do acionista. Por quê? A gente sabe que o aprendizado ele é interativo, né? Nenhum aprendizado se dá somente pela visão, pela audição, mas ele também precisa de praticar, também precisa de se responder, de ver, de aprender, de evoluir. Então a gente vai procurar sempre colocar alguns questionários falando um pouquinho sobre os temas que já foram tratados e compartilhando também alguns pontos que precisam ser reforçados. E a partir do momento que você responde esse questionário, você já está concorrendo a essa camisa e o ato de terminar esse questionário já vai te dar um diplominha. Então esse diploma você vai receber na sua casa de forma digital e a gente vai ver, né, as logísticas para ver se de forma física também vai ser possível, mas não é uma promessa. E essa camisa, apenas alguns. Então responde com carinho, responde com atenção, vê os vídeos e coloca lá as suas respostas, seu comentário, dedica alguns minutinhos, não vai ser nada extenso, não vai ser um Enem da vida, e vai ser importante porque isso promove uma interação entre a gente e você, e também vai ter oportunidade de você compartilhar suas ideias pra gente, né? Nenhuma conversa, nada evolui sem uma conversa, sem uma visão de mais, né, de um ponto. Então a gente convida que você, ao preencher esse questionário, também participe com a gente lá no grupo de WhatsApp, também mande para a gente sugestão, para que a gente possa avançar junto nesse propósito de ver uma empresa chamada Brasil sendo comandada, gerenciada de uma forma mais pragmática e resultando em um Brasil melhor para todo mundo. Então, convido você que faça parte da gente com esse grupo, comente, envie para os seus colegas também, pessoas que você ama, que também quer ver, né, nesse Brasil promissor, para que eles também se somem e a gente consiga alcançar não votos, porque o Sr. Gerson não é candidato, eu também não sou, o Thiago também não é, mas que a gente consiga alcançar uma evolução, né, da mentalidade, da percepção, da razão, do pragmatismo político, que a gente precisa, né? A gente está cansado de luta Não, a gente não quer mais um reality show, a gente quer, de fato, analisar projeto e validar esses projetos e ver eles sendo executados e trazendo o retorno que a gente tanto almeja e tanto sonha para o nosso Brasil, porque ele merece, né? É o país do futuro que o futuro nunca chegou. Então, mas agora o futuro vai ter data marcada para chegar e eu vou fazer uma correção no que você disse. Eu sou candidato. Opa! Eu sou candidato a entrar pela porta da frente na vida eterna. Opa, perfeito. Esse daí todos nós somos e espero que todos que estão assistindo também sejam, né? A gente compartilhar lá com os momentos. Vamos nos encontrar lá um dia. Perfeito, então tá marcado. Importante a gente frisar que essas camisas elas não estão sendo vendidas. Não tem uma lojinha do acionista da empresa Brasil. O foco não é em ter lucro, né? A gente não quer criar uma empresa para ganhar lucro de forma nenhuma, mas Aqui só gasta o nosso dinheiro. É o amor extravasado. É uma empresa que só tem custos. O benefício é a adesão de vocês às nossas ideias. Perfeito. E assim, eu acho que é muito importante, né? Como não vai ter custo nenhum para você, é uma forma da gente reconhecer, por isso que não é aberto para todos, mas só para aqueles que se destacarem, porque é uma forma da gente reconhecer que você também tem esse amor, né? Também veste a camisa de forma física. E porque não temos dinheiro para pagar para todo mundo, mas exatamente, a gente vai selecionando aqueles que nos parece que estão acompanhando com mais efetividade as nossas ideias. Sim, é uma forma da gente agradecer a vocês, né? E proporcionarem a experiência de vocês que a gente está tendo agora de vestir a camisa literal.